A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Semeador. E estamos juntos com vocês uma vez mais para falarmos sobre o Sermão do Monte e, em especial, falarmos hoje sobre as bem-aventuranças de Jesus. Antes de nós lermos o texto sagrado que nós escolhemos para falar hoje, nós gostaríamos de trazer a você uma lembrança daquilo que nós, nos vídeos passados, conversamos com todos vocês sobre as duas primeiras bem-aventuranças faladas por Jesus. Por que eu quero trazer a sua lembrança? Em primeiro lugar, porque o Sermão do Monte, em especial, as bem-aventuranças de Jesus, são palavras inspiradas com um propósito. E essas palavras, elas, na verdade, têm um objetivo progressivo na vida de todos aqueles que a ouvem, que a entendem e que a querem viver. Nós vimos que a primeira bem-aventurança de Jesus falou sobre os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem que estão em pecado, que precisam da misericórdia de Deus e que não podem, por si próprio, chegar até Deus. A segunda bem-aventurança, Jesus nos fala sobre aquele que chora, mostrando que não apenas é suficiente reconhecermos que somos pecadores, mas que precisamos de um espírito contrito, precisamos chorar, precisamos, diante da presença de Deus, nos humilhar, porque certamente aqueles que choram serão consolados com o perdão de Deus. E como nós estamos afirmando para você que essas palavras de Jesus, as suas bem-aventuranças, têm um objetivo progressivo nas nossas vidas, hoje nós iremos então para a terceira bem-aventurança. E por essa razão quero convidar a você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura. Livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 5 também. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O maravilhoso de tudo isso é porque Jesus está nos ensinando não apenas uma teoria. Jesus coloca-nos diante de um desafio de não apenas sabermos as suas verdades, mas também vivermos estas verdades. E hoje nós queremos compartilhar com você essa frase tão importante, tão precisa, tão objetiva de Jesus, que é a palavra mansidão. Jesus vai nos dizer que os mansos, eles herdarão a terra, e eles também vivem dentro do seu ser esta felicidade indizível, incomparável, e que o dinheiro não pode comprar. Quero nessa noite, nessa oportunidade, falar para você sobre algumas verdades relacionadas à mansidão de que fala o nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, é uma ideia do homem natural. Desde os tempos primitivos, desde que as civilizações, que a sociedade, ela começa a compreender o seu estilo de vida, a primeira coisa que eles começaram a compreender é que se deve viver baseado pela força e pela agressividade. Por esta razão, esta virtude que nos fala Jesus, de vivermos como mansos, na verdade, não era uma virtude muito popular. A verdade é que mesmo nos nossos dias, muitos veem a virtude de mansidão como uma fraqueza, como uma ingenuidade. Mas a verdade é que essas são as ideias dos povos. E os povos começaram a ver essa expressão mansidão, esta virtude mansidão, como algo que poderia sair dos seus dicionários. Eles certamente não tinham nenhum interesse de fazer absolutamente nenhum esforço para viver com uma vida mansa aqui sobre a terra. Mas deixa-me te falar mais uma coisa. Nos dias em que Jesus está proferindo essa bem-aventurança chamada a mansidão, nós percebemos que no contexto histórico dos dias de Jesus, também os judeus, que era o seu povo, pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que aguardavam a vinda do Messias, pessoas que viviam debaixo de uma promessa de Deus, que um dia um rei nasceria
e reinaria sobre eles. Mas veja a ideia dos judeus. Os judeus tinham a ideia do seu rei, do seu Messias, do seu Cristo, mas eram ideias materialistas e também ideias militaristas. Eles esperavam que o Messias, quando viesse, ele viria como um rei em toda a estrutura que nós conhecemos na humanidade, como alguém que está montado em um cavalo, como alguém que tem uma espada na sua mão e afugentaria, expulsaria de sua terra todos os ímpios e passaria a governar um reino material nessa terra. Mas a verdade é que nas palavras de Jesus, esse Cristo, este Messias que agora surge no cenário do mundo, está ensinando que felizes são aqueles que são mansos, porque estes herdarão a terra. Jesus não valoriza a força em primeiro lugar. Jesus não faz jus à agressividade. Jesus não ergue um grupo militar com armas, com espadas, com um forte exército para expulsar, para ferir as pessoas. Ele está valorizando princípios espirituais, princípios internos, verdades do reino de Deus. E esta virtude que nós queremos hoje falar para você é a mansidão. Agora, se Jesus nos ensina que nós precisamos ser mansos para sermos felizes e possuirmos a terra, ninguém melhor do que o próprio Jesus para ser o maior exemplo. Eu convido você a acompanhar comigo esta leitura. Está no mesmo livro, o livro de Mateus, no capítulo de número 11, do versículo 28 até o versículo 30. Acompanhe esta leitura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que o próprio Jesus, ele traz sobre si, ele arroga para si esta qualidade. Ele disse que todos os oprimidos, todos os sobrecarregados, todos aqueles que estavam vivendo a dor, o sofrimento, sejam esses sofrendo espiritualmente, seja um sofrimento material, um sofrimento emocional, se esses viessem até ele, não encontraria alguém com um tipo de ideias militares ou materialista, não encontraria um homem com força e agressividade, mas encontraria um homem manso, um homem humilde de coração, para abrigar essas pessoas, para recebê-las nos seus braços, para acalmar-lhes os seus corações, para livrar-lhes dos seus males. Então, eu e você, pense bem, como um discípulo de Jesus, como um seguidor dele, que cremos na sua palavra, eu quero agora pensar com você, você que é um cristão, se Jesus está no nosso coração, por que não viver essas suas verdades? O grande desafio hoje é vivermos uma vida de mansidão, para nós sermos felizes. Porque a verdade é que para aqueles que arrogam simplesmente para a agressão e a violência, esses não têm a felicidade. A felicidade é aquele que, na verdade, encontra nas palavras de Jesus o propósito, o alvo, a direção para a sua vida. Deixa-me colocar só algumas colocações para que a gente encerre o nosso vídeo, porque o nosso desejo é alcançar o seu coração e que esta mensagem seja bem objetiva para você. Em primeiro lugar, se você conhece a Jesus e entende que essa virtude, ser manso, está no seu coração, a primeira coisa que você precisa ter, que você precisa viver, são as palavras. Porque quem é manso, as suas palavras não semeiam a amargura no coração do outro. Quem é manso não vai fazer com que a sua boca pronuncie palavras que venham ferir o coração do seu próximo. Em segundo lugar, aquele que é manso não vai usar a sua força, as suas ações para agredir alguém fisicamente. Em terceiro lugar, dentro do lar, é o pai, a mãe, os filhos,
os avós, os tios, os primos, falando num contexto geral de uma família, mas especialmente de uma casa, de um lar, onde pais e filhos estão juntos. Se existir a mansidão que Jesus está nos ensinando, você que é filho, você vai honrar o seu pai. O seu coração humilde, manso, como Jesus ensinou, te tornará capaz de olhar para o teu pai, abraçar o teu pai, beijar o teu pai e jamais ofendê-lo. Da mesma forma, você que é pai, você que é mãe, com essa mansidão de Jesus, com essa bem-aventurança dentro de você, você não vai maltratar os seus filhos, você não vai agredir os seus filhos, nem com palavras e nem com ações, mas você amará e cuidará muito bem dos seus filhos. E para mim finalizar, para mim que sou um cristão e que sou cristão evangélico, mas você que é um cristão, mas também é cristão e é católico, eu tenho o pastor, você tem o padre, pessoas que nos orientam a servir a Deus. Se nós tivermos esta mansidão, sabe o que vai acontecer? Os pastores amarão as suas ovelhas. Os pastores amarão os simpatizantes do Evangelho. Os pastores amarão até aqueles que se dizem inimigos da igreja. E nós, como ovelhas, como membros, amaremos o nosso pastor, respeitaremos o nosso pastor, abençoaremos a sua vida. Você sabe por quê? Porque o mundo hoje ensina muitos conceitos de felicidade. Mas este conceito de Jesus, de ser manso, de ser um bem-aventurado porque é manso, além de nos encher de prazer, de satisfação, de alegria na vida, ainda nos torna capaz de viver uma harmonia em sociedade, de vivermos em harmonia entre a nossa família. Você sabe por quê? Porque aqueles que são mansos, aqueles que na verdade são mansos, herdarão a terra, viverão sobre a terra e serão felizes. Eu desejo de todo o meu coração que a graça de Deus esteja na sua vida e que esta virtude chamada mansidão, ensinada pelo nosso Jesus, seja abundante no seu coração. Se você gostou desta mensagem, dê uma curtida para ajudar o nosso canal. Se inscreve, fala com os teus amigos, diga para ele, há um canal chamado O Semeador, do seu irmão Paulo Santos, e o nosso objetivo aqui é levar até você a palavra de Deus, para que você seja edificado. Então encerramos este vídeo dizendo para você, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Até o próximo vídeo, queridos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.